Ainda um pouco mais sobre o que falou o ministro da Economia, Paulo Guedes, porque uma coisa é quando ele diz que no ano passado a situação crítica ela foi enfrentada em alguma medida e o país atravessou. Teve aquela redução do produto interno bruto de 4,5%, arredondando aqui, mas menos do que FMI, Banco Mundial e até mesmo economistas que conhecem a economia nacional previam. Né? O FMI chegou em certo momento a falar em redução do PIB na casa dos 2 dígitos. Felizmente não foi assim. A redução foi bem menor, mas foi uma redução, e é bom lembrar, uma redução de uma economia que já estava no buraco. Há alguns anos estava no buraco. Então, a luta, quando falamos em crescimento do PIB, é sair do buraco. É que o Brasil tenha crescimentos por anos seguidos para sair do buraco, zerar uma década que foi muito ruim para a economia em termos gerais, particularmente a segunda parte da década passada, né, que terminou no ano passado, e aí sim ter um crescimento real da economia. Hoje, a economia brasileira é do tamanho do que ela era há anos e anos atrás. E, obviamente, com a população maior, com mais demandas, com mais gente procurando emprego. Então, é claro que a conta é negativa. Você faz a conta e rapidamente você chega ao resultado que é negativo. População maior, economia menor. Então, é preciso crescer muito para sair do buraco primeiro, zerar tudo que foi perdido e aí tentar iniciar uma sequência de anos com crescimento do produto interno bruto em 5%, 7%. O Brasil já cresceu. Não estou nem falando do início dos anos 70, né, quando você tinha crescimentos de 2 dígitos. Aquilo que a China, e apenas ela, experimentou neste século, crescimento na casa de 2 dígitos. A Índia também chegou a bater em 2 dígitos, não mais agora nem mesmo a China. Mas o Brasil teve, neste século, crescimento de 7%. É possível alcançar isso. Agora, não se pode almejar um crescimento assim apenas com commodities, apenas com uma situação internacional favorável. O Brasil tem de ter uma revitalização da sua indústria. Nós já ouvimos aqui muita gente da CNI que usou a mesma expressão em cada entrevista, entrevistados diferentes, gente da indústria usando a mesma expressão. E o fator, o fenômeno da desindustrialização, que não é o fechamento do parque industrial, mas é a perda de competitividade em razão da economia internacionalizada, em razão da concorrência selvagem que os industriais enfrentam hoje em qualquer canto do mundo, com práticas de dumping, com truques cambiais, como a China faz, com a distribuição da produção, e a pandemia expressou isso, né? Mostrou que, de repente, o mundo era refém de alguns poucos fornecedores de equipamentos vitais, que numa crise são finalmente enxergados como vitais. Literalmente vitais. Então, quando o Paulo Guedes fala que o país conseguiu atravessar, apesar da redução no PIB, isso tem a ver também com o auxílio emergencial, que garantiu alguma renda para milhões de pessoas e, em muitos casos, e esse é um drama nacional, aqueles R$ 600 representavam, para muitas pessoas, uma renda superior à que elas tinham antes da pandemia. Ou seja, muita gente não ganhava nem meio salário mínimo por mês antes da pandemia. Não conseguia ter como renda nem sequer meio salário mínimo. E passou a ter até uma renda maior e podendo consumir um pouco mais com aqueles R$ 600, que depois houve um período sem pagamento algum e depois a volta do auxílio emergencial, porém com valor muito menor, na média 250, em alguns casos 300 e alguma coisa, em alguns casos R$ 175, em outros 325, a maioria ganhando R$ 250. Agora, o Paulo Guedes,
Isso, aliás, não é só do Paulo Guedes, não é? Muitos ministros da economia sempre se agarraram a esse discurso otimista. Sempre tentaram vender a ideia do país das maravilhas. Isso aconteceu com o Manteiga, isso aconteceu com o Malan, isso aconteceu com o Maílson. Depois sim, depois o cara faz uma revisão, ele não é mais ministro, ele começa a escrever para jornais, ele passa a ser consultor de empresas, ele monta empresas de consultoria, parte de um nível muito alto, porque todo mundo sabe quem é, o cara foi ministro da Fazenda, como era antigamente, agora da Economia, voltou a ser da Economia. Então, é fácil para um ex-ministro virar um consultor com muito mercado, com muita gente demandando seus conselhos, suas observações. E aí, recentemente, por exemplo, o próprio Maílson foi muito realista e sincero ao analisar o período em que ele esteve no Ministério, falando inclusive das resistências que enfrentava no governo e no Congresso Nacional. Mas na época, o discurso era cor-de-rosa, não é? Era Alice no País das Maravilhas. Tá tudo bem, tá tudo bem. E o Paulo Guedes, ele reiteradamente tenta manter-se agarrado, atado a uma visão otimista, tenta vender essa visão. Geralmente, as palestras do Paulo Guedes são feitas para empresários, banqueiros, gente do mercado financeiro, não é? É o público que ele sempre busca nas suas palestras. E essa gente não é ingênua. Ela está no dia a dia lidando com a situação da economia. Seja a economia produtiva, a economia real, seja a economia financeira, de aplicações, de busca de rentabilidade em atividades não produtivas. Essa gente não abraça qualquer discurso por desespero. Vamos ouvir um sujeito aqui que vai falar só coisas boas, coisas otimistas, e vamos nos agarrar a isso. Por isso até, o que acontecia em 2019 e até metade de 2020, que era um setor produtivo e também um setor financeiro muito presos à ideia de que Paulo Guedes era essencial, fundamental, irremovível, que todo e qualquer apoio que dariam ao governo dependia da presença do Paulo Guedes. Ele era visto como sujeito que resolveria o nó das contas públicas, desataria o nó, enxugaria a máquina, reduziria o rombo e levaria o país a um superávit fiscal. Com privatizações, com venda de imóveis, com uma desburocratização. A desestatização, ela foi muito mais lenta do que o próprio Paulo Guedes imaginava. Aliás, é bom lembrar que 2 assessores diretos, um que recebeu a incumbência exatamente de lidar com a desestatização, e outro que recebeu a incumbência, mais um, né, a quem foi dada essa incumbência, de desburocratizar a relação do Estado com a sociedade, principalmente no campo econômico e tributário. Os 2 foram embora. E ali o Paulo Guedes foi sincero, quando disse: saíram porque perceberam que estavam enxugando o gelo, porque perceberam que todos os seus esforços davam em coisa nenhuma. A coisa não andava. Nem a desestatização, nem a desburocratização. E aí foram cuidar, cada um cuidar de sua vida, de seus negócios, percebendo que tudo que fazia
era motivo de manchetes, era motivo de anúncios, mas na prática nada acontecia. Paulo Guedes foi sincero, ele não falou, não, eles saíram por motivos pessoais, porque precisavam cuidar de coisas de sua vida particular. Não, eles saíram porque ficaram desapontados com a ausência de resultados. Não há resultado. Pois bem, a Eletrobras virou o medalhão, esse processo de capitalização da Eletrobras, que na verdade significa redução da participação do Estado, não só da União, mas União e BNDES, nas ações da Eletrobras. Isso foi um sinal. Mas todos aqueles que viam em Paulo Guedes o essencial, o indispensável, o irremovível, a garantia, a coluna que nos faz apoiar, eles perceberam que o ministro obteve poucos resultados. A reforma administrativa é muito inibida, acanhada. Ela, na verdade, não toca na essência do problema. Ela adia a solução, então ela não tem consequência fiscal imediata e nem nos próximos anos. Os resultados, se chegarem, chegarão daqui a alguns anos, mas é algo muito tímido e que provavelmente será revertido. E era a reforma possível. Aí, a reforma tributária. Há sempre empolgação com a palavra reforma aqui no Brasil. Reforma! Como se reforma fosse algo sempre, invariavelmente positivo. E não é. Uma reforma pode ser para pior. A necessidade de reformar, mais do que isso, revolucionar o sistema tributário brasileiro, ela é reconhecida há 30 anos. Há mais de 30 anos. Eu me lembro que no governo Sarney, antes mesmo da nova Constituição, já era um clamor do setor produtivo. É preciso mudar isso. Mudou para pior. Piorou para as empresas, piorou para a pessoa física, piorou particularmente para os assalariados, com aquele golpe fiscal do Fernando Henrique. Piorou. Aliás, do Fernando Henrique nunca corrigido, hein? Lula não corrigiu, Dilma não corrigiu, ninguém corrigiu, Bolsonaro não corrigiu. Agora há um ajuste aí. Não é ajuste, né? É uma mudança. Porque ajuste levaria a ideia de tornar justo. Correção levaria a ideia de tornar correto. E não é nem uma coisa nem outra. É uma mudança que refresca um pouco, mas não é a solução do problema. Porque o Paulo Guedes também chegou à conclusão que o Estado não pode abrir mão de arrecadação. Então dá-lhe essa roubalheira que é a não correção da tabela do imposto de renda. E o que está se discutindo no Congresso Nacional é, na verdade, uma reforma ruim. E reforma pode ser, na economia, para pior. Uma reforma pode, aliás, como não só na economia, mas na política. A reforma política, por exemplo, piorou as coisas. E agora tivemos uma segunda reforma que leva a um retrocesso ao que há de pior no sistema eleitoral brasileiro. Mas será pior do que antes, porque agora com uma legislação que blinda partidos políticos e que aumenta a festança, a farra com dinheiro público. Então o Paulo Guedes, as ideias dele mudaram? Não. Não mudaram. Mas primeiro não foram bem avaliadas. Ao liberal. E é bom lembrar que ministro da Economia no Brasil geralmente é bem recebido, mesmo pela imprensa de oposição. Aliás, a imprensa deveria sempre ser oposição a todos os governos. Não é? Ela nunca pode ser situação. Ela tem de ser justa, honesta. Quando é para elogiar, elogiar. Quando é para criticar, criticar. Mas ela não pode aderir.
ela sempre tem de olhar com desconfiança para o Estado, para o poder público. E quando eu digo Estado, não é só o governo, não, o Congresso, o Judiciário. Ela não pode ser porta-voz de ninguém. Mas ministro da Economia no Brasil geralmente é recebido como gênio. De cara. Aconteceu com todos os últimos, não é? Com Malan, com Manteiga, com Levi, com Paulo Guedes, com Meirelles. Um gênio. E não tem nada de gênio. Aliás, Paulo Guedes muitas vezes desafina o coro liberal. Muitas e muitas vezes. O que ele propôs, por exemplo, em relação ao imposto de renda à pessoa física, o que ele defendeu nos últimos anos, não tem nada de liberalismo. Nada. Absolutamente nada. Aqui é o liberal de jardim de infância que acha fácil ser liberal com direitos de trabalhadores. Mas nunca é liberal em relação à canga que o Estado coloca no setor produtivo. Aí não há liberalismo. É fiscalismo. Não há liberalismo. E há uma contradição conceitual entre as duas coisas. E o Paulo Guedes tende muito mais, até pelas circunstâncias, para esse fiscalismo. Mas em relação ao dia a dia, às situações do cotidiano, é que o ministro da Economia tem sido desastrado. Quantas e quantas vezes ele teve de voltar ao microfone para dizer: não é bem assim, não foi o que eu quis dizer. É empregada na Disney. É o resto de comida. Sim, ele não queria dizer que as pessoas deviam pegar o que restou no prato, jogar numa marmita e sair distribuindo. Não é isso. Entendemos. Mas é algo tão primário. É algo tão longe de ser apontado como solução. É quase uma sugestão desesperada. Ah, tem gente passando fome, pô, tá sobrando, a classe média come demais, os ricos comem demais, tá sobrando comida. Pelo amor de Deus. Você pode ouvir isso no centro estudantil, mas não do ministro da Economia. O que combate a fome é renda, é trabalho, é produção. As pessoas participando do produto final. E quanto maior a participação de um grupo maior de pessoas, mais próspero é o país. Não adianta crescer o produto interno bruto e o resultado desse crescimento ficar nas mãos de 1%. A maior parte do crescimento. Uma outra parte você amplia e chega a 10%. E 90% ficam à margem, pegando o que cai da mesa. E alguns nem isso mais. Muitos nem isso mais. Então não é, tá faltando comida, né? Então vamos pegar ali o que tá sobrando, o pessoal tá comendo muito, tá pedindo muito, depois não come tudo. O que é isso? É Maria Antonieta e seus brioches? É trabalho, produção, aumento da oferta salarial. Havendo mais gente empregada, há mais oferta salarial. O salário sobe, o salário oferecido sobe. É uma lei incontornável. Oferta e procura. Se há muito emprego, se as pessoas começam a ocupar vagas, se há uma redução drástica do número de desempregados, o empregador vai disputar a mão de obra, a força de trabalho. E como é que ele pode ganhar a disputa? Oferecendo boas condições de trabalho e salário bom. E o salário no Brasil é baixíssimo. A média salarial no Brasil é baixíssima. É muito baixa a média salarial. Nem o salário mínimo, não precisa nem falar, que é inferior aqui a grande parte de países da América do Sul. Ninguém está comparando com a Alemanha ou com a Noruega. América do Sul. O salário mínimo é baixíssimo e o salário médio é baixíssimo. A concentração de renda é escandalosa. E é trabalho, produção,
demanda por mão de obra, por força de trabalho, que vão produzir, porque não é porque alguém vai ser bonzinho, vai entender o drama social e vai oferecer salários mais altos. A realidade econômica, a concorrência pela força de trabalho é que gera salários mais altos. Enquanto isso, há milhões na miséria e muitos que não estão na miséria, também na casa dos milhões, mas que ganham cada vez menos. O salário nominal não cai, por óbvio, mas o poder de compra é cada vez menor. A capacidade de adquirir é cada vez menor. Porque o salário vale, o dinheiro vale o que ele adquire. Ninguém come papel moeda. O sujeito recebe o salário e vai comprar a comida, vai pagar as contas, vai pagar o aluguel, vai pagar a eletricidade, a água, o transporte. E na medida em que aquele mesmo salário compra menos, na prática o salário real diminuiu, ele está ganhando menos. É isso que a inflação provoca, a redução do poder de compra, a redução do salário real. Então, quando o Paulo Guedes fala, não, tem seca, vai subir um pouquinho aí, não é um pouquinho, porque já é cara. Já é cara. A tal bandeira vermelha, ela vai se tornando predominante em grande parte do ano. E ainda em seu segundo estágio, mais cara. E o ministro da Economia, que é inteligente, e que, aliás, tem uma capacidade extraordinária de previsão de movimentos do mercado, por isso ele conseguiu, com o trabalho dele, com a inteligência dele, ganhar muito dinheiro, trabalhando, observando movimentos do mercado, prevendo movimentos do mercado. Isso é uma coisa que ele conhece muito. Mas da vida das pessoas, do dia a dia, do cotidiano, ele é um alheio. Alheio. Ele não entende. E deveria entender, pelo menos, já que parece difícil para ele compreender o drama de alguém que, quando sobe a conta da eletricidade, ele tem muita dificuldade para pagar aquilo. E quando paga, ele acaba reduzindo a comida ou passa a ter dificuldade para honrar com o compromisso do aluguel. Veja o que aconteceu com o plano de saúde. Quanta gente saiu fora, abandonou, porque era o plano de saúde ou a capacidade de comer, de dar comida para a família. As duas coisas não cabiam no orçamento. Abre-se mão do plano de saúde e a pessoa passa a depender de, naquele dia, naquela hora, conseguir um atendimento eficaz no sistema público de saúde, que tem uma demanda absurda, gigantesca. Então, na maioria das vezes, o atendimento não é o adequado, não é eficaz, não é eficiente e às vezes até é fatal. Então, se ele não consegue enxergar isso, porque está muito longe do seu mundo, eu tenho certeza que ele consegue enxergar, inteligente que é, conhecedor de economia muito mais do que a maioria de nós. Ele é capaz de entender que o setor produtivo passa a ter uma conta mais alta. Produzir fica mais caro com a eletricidade mais cara. E isso encarece os produtos, porque se a produção fica mais cara, o produto chega ao mercado mais caro. Na maioria das vezes, há situações excepcionais, quando a demanda é tão baixa que o empresário é obrigado a absorver a elevação do custo, mas ele não pode aumentar o preço do produto. Há isso também, o que também é ruim, porque é sinal de uma sociedade com renda tão baixa que não consegue consumir. Só sobrevive. E muitos com grandes dúvidas, dia após dia, de que sobreviverão. Então o que se espera é que o Paulo Guedes... E aí ele não tem a solução, não é que ele vai assinar uma coisa e vai resolver.
Inflação. O que ele tem a dizer sobre a inflação? Não, o Banco Central vai perseguindo aí os caminhos. O que o Banco Central pode fazer? Ele pode aumentar a taxa de juros, que é o que ele vai fazer, para deixar o dinheiro mais caro. E isso vai fazer cócega na inflação? Talvez nem isso, nem cócega. Porque é uma inflação que não depende da demanda. Ela não foi provocada por aumento da demanda, por aumento do consumo. O consumo continua baixo, com exceções. Ele continua baixo. O consumo não é o que está produzindo a alta da inflação. E aumento da taxa de juros é para deixar o dinheiro mais caro, o crédito mais caro e diminuir o consumo, que já é baixo. E se o consumo cai ainda mais, a recuperação da economia é muito mais tortuosa, difícil. Mas é claro que o Paulo Guedes sabe disso, entende isso. O que mais o Banco Central pode fazer? O que mais é possível fazer? Aumentar o compulsório dos bancos para que haja menos dinheiro a ser oferecido como crédito? Quando o país precisa de investimento, precisa de crédito, não é só o sujeito que vai lá buscar um crédito para pagar a conta. É gente que busca crédito para aumentar negócios, ampliar negócios, produzir mais. Como haverá recuperação da economia com juros mais altos? A não ser que você já tenha uma economia em plena atividade, crescendo, saudável. Aí você pode aumentar a taxa de juros para reduzir a oferta de crédito, pode aumentar compulsório de banco. Não é o caso. Não é o caso. Está faltando investimento, está faltando dinheiro, está faltando crédito. Então, dizer apenas o Banco Central vai correr atrás é muito pouco. É muito pouco. E, claro, o que ele pode fazer? Muito pouco. Realmente. Há o ambiente político, o ambiente institucional, mas há uma coisa que é fundamental. E isso está também nas mãos do Paulo Guedes, não só dele. Isso tem muito a ver com perspectiva de investimento e perspectiva inflacionária. A questão fiscal, o rombo. E o Paulo Guedes está dizendo que talvez tenhamos superávit no ano que vem. Tomara! Mas não pode ser eventual. Fazendo as contas, o reajuste, o índice de reajuste do teto de gastos, o índice de reajuste de despesas obrigatórias do governo. Aí você pode ter um superávit. Mas superávit real, não nominal, real, isso está nas mãos dele. Ele não tem toda a influência que imaginamos sobre a cotação do dólar, isso depende de N variáveis. Ele não tem muito campo de ação, mas ele tem uma questão específica que ele deve enfrentar. E chegou ao Ministério prometendo enfrentar o rombo fiscal. A pandemia estraçalhou planos, estraçalhou tendências, sem dúvida. Mas o que ele não pode é dizer: é eleição, vamos abrir o cofre. E é isso que está nas mãos do Paulo Guedes. É eleição, o nosso projeto de poder exige que abramos o cofre. Mas o que está dentro do cofre não é dele, não é do governo. É da sociedade, é do povo, é público. E o rombo já é gigantesco. Abrir o cofre seria uma irresponsabilidade. É isso que resta para o Paulo Guedes fazer, já que reforma tributária, reforma administrativa, desburocratização, tudo isso não anda, ao contrário do que esperavam aqueles que diziam: é um gênio, é um gênio. Ronald. Esse é o Bandeirantes Acontece. Sugiro que você anote aí na sua agenda para ouvir depois o podcast do Zaidão, indicar o podcast de abertura deste programa, falando sobre economia brasileira, sobre Paulo Guedes, esse tema utilizado pelo Cláudio Zaidan para
você poder entender um pouquinho melhor tudo que está acontecendo no nosso país acerca da economia. Entendendo a Notícia, esse é o nome do podcast nos principais agregadores, daqui a pouquinho já disponível para você. Rede Bandeirantes de Rádio.